Bom dia, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Vamos para mais uma aula da Hora do Conto de hoje, sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Mas antes da professora contar a história, eu queria contar um pouquinho da biografia de um dos escritores mais famosos do mundo inteiro, chamado Charles Perrault. Sim, um escritor francês. E ele é autor da história que a professora vai contar hoje. Mas antes da história, vamos conhecer um pouquinho de Charles Perrault, escritor francês. Deu a vida à Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Bota, Cinderela, o Pequeno Polegar, entre outros personagens. Charles Perrault, autor de histórias inesquecíveis da infância de milhares de crianças no mundo inteiro, começou a sua carreira na literatura infantil bem tarde, depois dos 60 anos de idade. Olha só! Filho de pais ricos, ele nasceu em Paris, na França, em 12 de janeiro de 1628. Quando Perrault tinha 23 anos, ele terminou o curso de Direito, aquele curso que faz para ser advogado. E em 1671, ele entrou para a Academia Francesa de Letras. Ele se casou no ano seguinte e teve 4 filhos, e tudo começou em 1695, quando Charles Perrault decidiu registrar as histórias que ele ouvia da sua mãe à beira da lareira. O livro, publicado em 11 de janeiro de 1697, quando ele estava com quase 70 anos, ficou conhecido como As Histórias da Mamãe Gansa, e foi o maior sucesso. As histórias eram bem contadas e traziam ensinamentos no final. A famosa moral da história, em forma de poesia. Os contos de fada ficaram famosos a partir dali. O cuidado e o carinho de Charles Perrault com essas histórias era tão grande que ele ficou conhecido como o pai da literatura infantil. As obras dele ganharam o mundo inteiro e até hoje continuam sendo publicadas em diversos países e já foram adaptadas para o teatro, a televisão e o cinema. Charles Perrault morreu em Paris, na França, em 1703. Quando ele tinha 75 anos. Olha para vocês verem como contribuiu Charles Perrault para que hoje nós conhecemos as histórias dele. E essas histórias encantam adultos e crianças até hoje. E olha quantos anos atrás essas histórias elas foram escritas, publicadas. Como Charles Perrault contribuiu para a nossa literatura infantil. Então vamos para a nossa história de hoje. Desejos Ridículos, autor Charles Perrault. Era uma vez um lenhador muito pobre. Ele era casado, tinha uma esposa, mas não tinha filhos, e eles moravam numa casinha muito pobrezinha numa floresta. Todos os dias, aquele lenhador pegava o seu machado e ia em direção à floresta para cortar lenhas e vender na cidade, pois dali que vinha o sustento dele e de sua esposa. Mas esse lenhador não estava feliz, porque ele tinha uma vida muito pobre e todos os dias ele reclamava. Ele dizia que os céus nunca tinham dado para ele um dia de felicidade. Só que naquela manhã, o lenhador, trabalhando na floresta, com o seu machado cortando lenhas, começou a reclamar da sua sorte infeliz, ou seja, de ser muito, muito pobre. Quando de repente se escutou um barulhão, se escutou um trovão, e ele olhou para o céu e viu descendo das nuvens Zeus, o deus da mitologia grega. Apareceu diante dele, segurando na sua mão um raio cheio de trovões. Seria difícil imaginar o quanto aquele lenhador ficou morrendo de medo. Então, na mesma hora, aquele lenhador soltou seu machado, deitou no chão, tremendo e dizendo: Zeus! Eu não quero nada. Eu vou desistir do meu desejo de ser rico. Por sua vez, você larga esse trovão. Seria uma troca justa, Zeus. Então Zeus, com raio e trovão na mão, disse assim:
Eu ouvi as suas queixas e eu vim para mostrar-lhe como você me julga injustamente. Escute, eu sou o rei do mundo inteiro e prometo conceder-lhe 3 desejos, não importa o que seja. Como a sua felicidade depende deles, pense com cuidado antes de desejá-los, porque desejando não tem como voltar atrás. E com estas palavras, Zeus retornou para os céus. E o lenhador pegou então as lenhas que ele tinha cortado, arrumou tudo, né? Colocou nas costas e correu para sua casa. Sim, e no meio do caminho, o lenhador pensava, eu tenho direito a 3 desejos? Certamente, antes de pedir esses 3 desejos, eu tenho que chegar em casa, contar para minha esposa e pedir a opinião dela. Porque 2 pensando, pensa melhor. E quando ele chegou em casa, ele largou as lenhas assim na porta e entrou em casa gritando, ei, querida, faça-nos um bom fogo lá na lareira, porque nós estamos ricos para o resto das nossas vidas. Tudo que nós temos que fazer são 3 desejos. Com isso, ele contou para sua esposa o que tinha acontecido, que Zeus tinha aparecido para ele lá na floresta e tinha dado o direito dele fazer 3 desejos, mas ele tinha que agir com cuidado, porque feito o desejo, não poderia voltar atrás. Então, ele e a mulher começaram a pensar que com aqueles desejos eles poderiam pedir joias, diamantes, dinheiro, ouro, ou até mesmo reino. Ele ser o rei, ela ser a rainha, e eles serem ricos para o resto da vida. Mas eles estavam assim tão encantados com aqueles desejos que a esposa disse assim, calma, marido, olha, você viveu fortes emoções, vamos pedir com calma. Que tal se a gente for dormir agora, descansar a nossa cabeça, aí amanhã nós vamos pensar em 3 desejos para fazer. O marido concordou, disse, é verdade, eu tô bem nervoso, bem ansioso, vai que a gente faz pedidos assim nada a ver, né? Ah, mas esposa, antes de dormir, por favor, faça-me um chá bem calmante, porque eu estou precisando, porque eu vivi, situações bem, que me deixaram com muita ansiedade, vivi fortes emoções hoje. Então a esposa, com todo carinho, foi até a cozinha, preparou uma xícara de chá e deu para o lenhador. O lenhador sentou numa cadeira, próximo da lareira, e começou a tomar aquele chá calmante. E ele pensava, até que ele sentiu vontade, sentiu desejo, sabe, de comer salsichas, que fazia tempo que ele não comia. E ele tomando aquela xícara de chá, ele disse assim, eu desejo mesmo, sabe o quê? Umas boas salsichas! Mas mal ele tinha dito aquelas palavras, quando a sua esposa, para o seu grande espanto, viu uma longa trilha de salsichas passar por eles, como uma cobra, e aquela trilha de salsichas ia de um canto no outro da sala. Ela gritou, salsichas! Você desperdiçou o primeiro desejo, e agora? Quando você poderia ter pedido reino, ouro, pérolas, rubis, diamantes, roupas finas. Tudo que você desejou, marido, foram salsichas. Quando o marido percebeu que ele já tinha desperdiçado um dos seus 3 desejos, ele disse, ai de mim, eu estava errado, tá? Eu fiz uma escolha errada, muito ruim, eu admito o meu erro. Da próxima vez, mulher, eu vou pensar em coisas melhores, tá bom? Mas já era tarde demais. A mulher estava tão nervosa que ela disse, sim, e eu vou me lembrar disso pro resto da minha vida, que você desperdiçou o primeiro desejo pedindo salsichas. Ai, só você para fazer uma escolha dessas, né? Você é muito burro mesmo, hein, marido?
Mas o marido ficou tão irritado quando ele ouviu aquelas palavras da mulher que chamou ele de burro, mas ele ficou tão irritado que ele quase desejou a morte da mulher, mas ele pensou, não vou desejar isso não. Mas sabe o que eu queria? E falou bem alto. Sabe o que eu queria porque você me chamou de burro, mulher? Eu queria que no seu nariz crescesse, sabe o quê? Uma salsicha bem grande! Foi aí que a mulher percebeu que algo estava pendurado no seu rosto. E ela olhou e viu que era uma salsicha bem grande. Aquela mulher começou a ficar desesperada, começou a falar com seu marido, mas a voz dela não saía direito porque aquela salsicha enorme pendurada no seu rosto atrapalhava ela de falar. O marido ficou desesperado e não sabia o que fazer, afinal ele já tinha desperdiçado 2 desejos. Então o marido pensou, será que, agora restando somente um desejo, será que ele pediria um reino cheio de ouro, rubis, roupas finas? Ele seria o rei, a esposa seria a rainha, mas seria uma rainha com um grande nariz de salsicha. Ou pediria sua esposa de volta. O marido pensou, conversou com a sua esposa e os dois concordaram. Então foi que naquela hora o marido disse, eu quero, com o meu último desejo, que o nariz da minha esposa volte ao normal. E foi assim que o nariz da esposa voltou ao normal. E assim eles gastaram os 3 desejos, sim. Mas, para a infelicidade dele, ele não poderia mais ser rico, nem ter reino, nem ter ouro, rubis, diamantes. Mas ele tinha sua esposa de volta e ele gastou seu último desejo para ter a sua esposa de volta, com um nariz bem bonitinho. Fim. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Gostaram da história, né? Eu também gostei bastante. Vocês viram o que acontece quando a gente toma decisão precipitada? Não pensa direito numa decisão, nós podemos ficar prejudicados para o resto da nossa vida. Imagina se o lenhador e a sua esposa tivessem parado e pensado certinho, hoje eles estariam ricos, né? Seriam rei, rainha, tinham reino, ouro, diamantes, rubis, joias, né? Mas não, por culpa do lenhador, por ter desejado algo assim bem diferente, né? Do que eles estavam combinando, né? Se precipitou e aconteceu que no primeiro desejo ele desejou salsichas e apareceu que uma trilha de salsichas. A esposa ficou muito nervosa e acabou ofendendo ele. Ele ficou assim muito ofendido mesmo e desejou que ela tivesse um nariz enorme de salsicha. E daí, para terminar, o último desejo, ou ele se tornaria rei com uma rainha com nariz de salsicha, ou ele pediria que a salsicha do nariz da esposa desaparecesse e ela voltasse ao normal. Então ele não pensou 2 vezes e pediu a sua esposa de volta ao normal. E daí o nariz desapareceu. Essa foi a nossa história de hoje, escrita por Charles Perrault. Desejos ridículos. Agora vamos para a nossa atividade. No kitzinho de vocês veio essa folhinha aqui, certo? Essa atividade de hoje, dia 3, que nós vamos fazer. Essa daqui, por enquanto, não. Essa daqui é do dia 10, da próxima sexta-feira. Então, o que vai acontecer desse lado aqui? Vocês agora vão desenhar, ou vocês vão recortar de revistas e colar 3 desejos que vocês gostariam de ter. Pensem muito bem. Quem não tiver revistas para recortar e colar, pode desenhar 3 coisas que vocês gostariam de ter. Eu queria tanta coisa. Eu queria muita maquiagem, queria um colar de pérolas, queria, deixa eu ver, sapatos. A professora gosta muito dessas coisas, mas eu sei que vocês gostam também de coisas também.
muito legais. Então, quero ver essa atividade bem bonita, bem caprichada, bem feitinha, que eu tenho certeza que vocês vão fazer, tá? Olha, beijos, abraços apertados, a professora está morrendo de saudade. E até a próxima aula da Hora do Conto. Tchau!